O objetivo dessa aula é estudarmos as inequações de primeiro grau com uma incógnita. Mas antes, é importante que saibamos conhecer essa simbologia que você está vendo aqui no quadro. Sem isso, fica impossível de entender as inequações, tá? Então, presta bastante atenção para entender. Que símbolo é esse? Ó, esse carinha aqui, ó, o símbolo de menor que. E esse aqui, maior que. Vamos pegar um exemplo? Quer dizer, menor que. Ó, 5, por exemplo, eu posso afirmar que é menor que 7. Dentro da matemática, é assim que eu uso essa simbologia, esse símbolo de menor. 5 é menor que 7. Então, na matemática, para dizer que 5 é menor que 7, eu escrevo dessa forma aqui. Entende? Da mesma forma que o maior que, eu represento assim, ó. 9, por exemplo, é maior que 2. Não é? Então, eu uso o símbolo maior que para representar isso. Menor ou igual. O símbolo menor ou igual quer dizer que pode ser menor, mas também pode ser igual. Certo? Por exemplo, 3 é menor ou igual a 3. Ah, professor, mas eles são iguais? Então, pode ser menor, mas também pode ser igual, entende? Então, 3 é menor ou igual a 3. Da mesma forma que 3 é menor ou igual a 8. Certo? Pode ser menor, mas também pode ser igual, ok? Já eu não poderia dizer que 3 é menor que 3. Aí fica errado, porque eles são iguais, né? Tem que usar o símbolo menor ou igual, ok? O maior ou igual agora, 5 é maior ou igual a 5, certo? Pode ser maior, mas também pode ser igual. Então, se os valores são iguais, eu posso usar essa simbologia também. Ó, e também, 5 é maior ou igual a 3, certo? Ó, o símbolo de maior ou igual pode ser maior, mas também pode ser igual, joia? E o símbolo de diferente, o símbolo da desigualdade, certo? Símbolo de diferente de. Eu posso usar esse símbolo se eu quiser quando dois valores forem diferentes. Tipo, 7 é diferente de 4, ok? 7 é diferente de 4. É bem simples. Dois números são diferentes quando eles não forem iguais. Eu não posso dizer que 4 é diferente de 4. Aí tá errado. 4 é igual a 4. Entende? Então, símbolo de menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual e diferente, tá? Outra coisa, muita gente confunde isso com isso. Não sabe o ladinho que está virado, sabe? Troca isso. Não sabe se esse é o menor ou se esse é o maior. Vou te passar um macetezinho, tá? Para você nunca mais esquecer isso aí, tá? Eu aprendi assim na escola, já faz tempo, hein? Já faz tempo. E funciona, tá? Você escreve esse símbolo aqui, ó. Esse. E você escreve esse, certo? Aí você pega e faz um cortezinho aqui no meio. Esse número aqui lembra um 4. Não lembra um 4? Ó, faz um cortezinho aqui no meio também. Esse número aqui lembra um 7. Não lembra um 7? É, um 7 meio esquisitão, meio deitadão, né? Mas lembra um 7, certo? Agora presta atenção. Quem é o menor? 4. Então, esse aqui vai ser o símbolo de menor e esse aqui vai ser o símbolo de maior. Ele é o 7, ele é o maior. Entende? Assim você pode memorizar quem é o símbolo de menor e quem é o símbolo de maior. Faz o cortezinho aí, lembra um 4. Faz um cortezinho, lembra um 7. 4 é o menor, 7 é o maior. Entende? Essa parte da aula ela é muito importante para que possamos entender as inequações que vão vir daqui a pouco, tá? Sem isso aqui, fica muito difícil compreender o assunto. Vamos lá? Os princípios, né? O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Bom, esses são os princípios utilizados também nas equações de primeiro grau, certo? Boa parte das técnicas, ou quase todas as técnicas que nós utilizamos para resolver as equações de primeiro grau serão também utilizadas nas inequações. A diferença vai ser muito pouca, entende? Então é importante que você tenha assistido a aula Equações de primeiro grau primeiro para poder entender isso aqui, tá? Vamos lá então, ó. Princípio aditivo, adição de números positivos. Ó, 3 é menor que 7. Eu quero saber o que acontece se eu adicionar o mesmo número positivo dos dois lados da inequação. Por exemplo, o valor 2. Será que eu posso afirmar que 3 mais 2 é menor que 7 mais 2? Veja, eu adicionei o valor 2 em ambos os lados da inequação. Como é que ficou a minha inequação? 3 mais 2, 5. 7 mais 2, 9. Então, 5 é menor do que 9.
vê, a inequação continua sendo verdadeira, continua sendo correto. Isso significa que sem problema nenhum eu posso adicionar o mesmo valor em ambos os lados da inequação, se ele for positivo. Vamos ver o que acontece quando eu adiciono números negativos. Vamos supor que eu pegue o menos 3, certo? Então eu faço esse 7 aqui, ó, eu subtraio 3, 7 menos 3. Maior, ali também, menos 2, menos 3. 7 menos 3 é 4. Menos 2 com menos 3 é menos 5. Então, eu posso afirmar que 4 é maior que menos 5, até porque um número positivo, ele é sempre maior do que um número negativo, não é verdade? Então perceba que sem problema nenhum eu posso adicionar um número negativo em cada um dos lados da inequação, ok? Então esse é o princípio aditivo. Quando você adiciona o mesmo valor em ambos os lados da inequação, ela continua com o mesmo sentido que ela tinha, né? Sem problema nenhum. Agora a multiplicação, aqui vai ter um probleminha, tá? Você já vai entender o que eu estou falando. Eu vou multiplicar por números positivos. Eu vou multiplicar ambos os lados aqui por 5, certo? Então eu vou fazer 6 vezes 5 maior que 2 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. 2 vezes 5 é 10. Ó, 30 é maior que 10, entende? Então eu posso sem problema nenhum multiplicar os dois lados da inequação por um valor positivo, o sinal continua igualzinho, tudo numa boa, certo? A inequação continua sendo verificada, continua sendo verdadeira. 30 é maior que 10, assim como 6 é maior que 2. Joia? Agora, vai lá, multiplicação por números negativos. Olha só o que vai acontecer aqui. Menos 3 é menor que 8, você concorda? Agora eu vou multiplicar ambos os lados por um número negativo. Eu vou multiplicar os dois lados por menos 2. Vamos lá? Menos 3 vezes menos 2, menor que 8 vezes menos 2. Vamos ver se fica certo? Menos 3 vezes menos 2 dá 6. 8 vezes menos 2 dá menos 16. Agora a minha pergunta para você é a seguinte. 6 é menor que menos 16? Claro que não. Percebeu? Ficou errado. Ficou errado. Então, o que eu deveria ter feito? Eu vou te explicar. Quando eu multipliquei ambos os lados da inequação por um valor negativo, no caso aqui, ó, o menos 2, eu multipliquei ambos os lados por menos 2, não foi? Foi isso que aconteceu. Esse sinalzinho aqui, ó, ele tem que se inverter. Quando você multiplica uma inequação por um valor negativo, quando você multiplica, não quando você soma, quando você multiplica uma inequação por um valor negativo, o sentido desse sinal se inverte. Se ele era um sinal de menor, ele passa a ser um sinal de maior. E se ele for um sinal de maior, ele passa a ser um sinal de menor. Ó, para ficar correto, tem que ser assim, ó, 6 é maior que menos 16. Então grava isso porque isso vai ser importante na resolução das inequações de primeiro grau. Porque periodicamente, em várias delas, nós vamos ter que multiplicar por um valor negativo. E quando a gente fizer isso, esse sentido aqui do sinalzinho vai ter que se inverter. Se você esquecer de fazer isso, vai ficar errado, tá? Então vai ser bem comum esse tipo de coisa aqui, tá? Agora nós vamos começar efetivamente a estudar as inequações de primeiro grau com uma incógnita. E nós já vamos começar com um exemplo contextualizado para você entender pelo menos algumas situações em que isso é aplicado, né? E o porquê que tem que saber isso aqui, certo? Daqui a pouco nós vamos fazer um monte de exemplos para você aprender as técnicas de resolução dessas inequações e tudo mais, tá? Mas primeiro eu quero que você entenda a ideia do que se trata uma inequação de primeiro grau, né? Que situação que se usa isso? Então, temos aqui o nosso exemplo, ó. Joana tem 10 anos e a soma de sua idade com a de Pedro é inferior a 16 anos. A soma da sua idade com a de Pedro é inferior, é menor do que 16 anos, entende? Eu não estou dizendo que é igual a 16 anos, porque se eu dissesse que ela fosse igual, que elas fossem iguais a 16 anos, seria uma equação, entende? Não. Ela é inferior, ela é menor do que 16, joia? Tá aí o símbolozinho do menor, né?
Quais as possíveis idades inteiras de Pedro? Eu só vou trabalhar com valores inteiros aqui, tá? Não dá para ele ter, por exemplo, 2,5 anos. Só a idade inteira, como a gente fala no nosso dia a dia, tá? Então, vamos pensar. Joana tem 10 anos. A idade de Pedro eu não sei, então eu vou chamar ela de X. Eu poderia usar a letra P, para ficar bem claro que é o Pedro. Tudo bem, isso não faz diferença. Se quiser usar o P, pode ser. Em alguns casos eu até vou usar depois, tá? Isso é você que vai decidir. Então, a Joana tem 10 anos. E a soma da sua idade com a de Pedro, que é o X, ou seja, 10 mais X, não é isso? 10 mais X é, olha só, inferior. É menor do que 16. Não é igual a 16, é menor que 16. E quando a matemática fala que é inferior a 16, não pode ser 16, tem que ser menos que isso, entende? Tem que ser menos que isso, porque se pudesse ser 16, teria que estar escrito assim, ó, é menor ou igual a 16, entende? Poderia ser assim, né? Ó, então 10 mais x é menor que 16. Como é que eu resolvo isso? Então, eu uso os mesmos princípios que nós utilizamos nas equações de primeiro grau. Só tem um cuidado aqui que tem que ter, um cuidado especial, uma diferença. É que se eu tiver que multiplicar por algum valor negativo, tá? Só esse cuidado tem que ter. Isso vai aparecer depois na lista. Mas aqui eu não vou ter que fazer isso. Então vamos lá. Esse 10 não está somando? Então, eu passo para lá subtraindo. É como se eu colocasse menos 10 dos dois lados. A ideia do princípio aditivo, tá? Aquilo que você viu nas equações de primeiro grau. Mas vamos lá, vamos traduzir, né? A gente passa como regra prática esse 10 que está somando para lá subtraindo, que nem uma equação. Então x é menor que 16 menos 10. X é menor que 6. Ô professor, o que quer dizer isso? Aí que tá, amiguinho. Eu quero que você compreenda a ideia da inequação. Quando eu digo para você que x é menor que 6, eu estou te dizendo que a idade do Pedro, ela é menor do que 6 anos. Não pode ser 6, hein? Não pode ser 6. Se pudesse ser 6, teria que ser menor ou igual a 6. Tá? Quando eu falo que o x é menor que 6, ele não pode ser o 6. Então, me diga quais as possíveis idades para o Pedro. Pedro pode ter 5, pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2, pode ter 1 e pode ter 0. Ah, 0, professor? É. Antes da criança completar 1 ano de idade, ela tinha 0 anos, né? Não é verdade? Então é assim. Então, as possíveis idades do Pedro, quais seriam as respostas aqui para essa questão, né? É claro que o Pedro não vai poder ter menos 1 ano, né? Aí não dá, né? Então, as possíveis idades para o Pedro, ó, são, resposta final, 0, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. As respostas seriam essas aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Ok? Então essa seria a nossa resposta aqui final. Então o que eu quero que você entenda? Uma inequação, ela não tem uma resposta para o x e uma resposta para o y, por exemplo, que nem a gente via antes, ó, x é 7. Não, uma inequação em geral, ela tem um conjunto de solução, tem várias respostas. Entende? Dependendo do caso, pode até ter infinitas respostas. Dependendo da situação, pode ter uma só. Mas em geral, as inequações têm uma série de respostas possíveis, entende? Por isso que elas são diferentes das equações. As equações é quando tem o igual, entende? As inequações quando tem esse símbolo de menor ou de maior, ou de menor igual, ou de maior ou igual. Mas o processo de resolução é muito parecido com o das equações, entende? A forma como a gente vai resolver é quase a mesma. Então você não vai ter dificuldade com isso. Eu só quero que você entenda que as respostas aqui, né, elas obedecem esse critério aqui, tá? Não é uma única solução, são várias possibilidades, tá? Agora um exemplo aqui para a gente representar as frases abaixo na forma de uma inequação, que é o que a gente já vinha estudando na parte de sistemas e que é o que a gente já estudou na parte de equações de primeiro grau. Então, agora vai de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Acredito que você já tenha entendido a ideia. Isso aqui vai ser fundamental para resolver as questões contextualizadas, que são aquelas que geralmente aparecem nos vestibulares, tá? Então vamos lá, ó. Alternativa A, o triplo de um número x aumentado de 8 unidades é maior que 20 unidades.
Quer dizer, a frase já está deixando pronto como a gente tem que escrever aí na equação. Ó, o triplo de um número x. Então vamos pegar aqui a alternativa A. O que é o triplo de um número x? 3x. Ó, aumentado de 8 unidades. Quer dizer, para somar 8, então mais 8. Olha só, é maior que 20 unidades. Então é maior que 20. Como é que é o símbolo de maior? Assim. É maior que 20, então tá aqui o símbolo. 3x mais 8 maior que 20. Ah, tem que resolver, professor? Próximo exemplo, eu vou resolver isso aqui, tá? Vou ensinar você os processos de resolução desse tipo de coisa. Por enquanto não, só saber escrever, só isso que eu quero. Alternativa B, vamos lá. A diferença entre o número x, o que é a diferença, não é menos? E 20 unidades, então a diferença entre x e 20 unidades é para fazer x menos 20. É menor que 5 unidades, então x menos 20 menor que 5. Está escrito na forma de uma inequação de primeiro grau. Alternativa C. A metade de um número x, x sobre 2, né? Metade do número x é x sobre 2. Aqui, ó. A metade de número x é menor ou igual, olha só, menor ou igual. Não é menor, é menor ou igual. Como é que é o símbolo do menor ou igual? Assim, com o igualzinho aqui embaixo, entende? É menor ou igual a 12 unidades. Então é menor ou igual a 12. X sobre 2 menor ou igual a 12, né? Se eu fosse resolver, passaria o 2 para lá multiplicando. Não vou resolver por enquanto, vou repetir. Próximo passo, próximo exemplo, nós vamos resolver um monte. Até você aprender bem. Depois tem a lista de exercícios para você praticar. Não tem como não aprender isso aqui, tá? Você vai conseguir. AD, a diferença entre o quádruplo de um número, x, e sua terça parte. Terça parte quer dizer dividir ele por 3. A diferença entre o quádruplo de um número x, ou seja, 4x, e sua terça parte. Então, menos x sobre 3. A diferença quer dizer menos, né? É maior ou igual a 2 terços. É maior ou igual, esse é o símbolo do maior ou igual, a 2 terços. Certo? Então, aqui temos 4 exemplos, né, de como escrever essas frases na forma de inequação. Vai haver questões contextualizadas em que nós vamos utilizar